os elementos, né, de um espelho esférico. Aí aqui, como os dois espelhos saem de uma esfera, os elementos são os mesmos para os dois espelhos. Bom, nós temos um ponto centro, ou um ponto central, que representa o centro da circunferência que foi gerada através ali, que o espelho foi gerado, né? Nós temos também um eixo que liga o centro ao espelho, repare, ó, que liga o centro ao espelho. Esse eixo nós chamamos de eixo principal, tá bom? Eixo principal do espelho. Beleza. Aonde o eixo principal tocar no espelho, né? Então aqui está o eixo principal e ele toca bem aqui nesse ponto no espelho. Significa dizer que esse ponto nós chamamos de vértice. O vértice do espelho é o ponto onde o eixo principal encosta no espelho, seja ele côncavo ou convexo. Beleza? Aí, nesse caso aqui, o espelho é côncavo porque a superfície refletora é interna. Correto? Beleza, continuando. A metade dessa distância entre o centro do espelho, né, o centro da bolinha que gerou o espelho, e o foco, ou seja, entre esse ponto C e esse ponto V, nesse ponto aqui, F está na metade dessa distância. Nós chamamos desse ponto de foco, beleza? Foco. Como a distância de C a V é o raio da circunferência, o foco ele é exatamente metade do raio de curvatura do espelho, metade do raio da circunferência do espelho. E aqui nós temos a nossa primeira expressão. A distância focal, ou aonde está localizado o foco em um espelho, vai ser metade do raio de curvatura do espelho. O raio de curvatura, repare aqui, ó, é essa distância toda e o foco é só metade disso. Beleza? Lembrando, se o centro de curvatura ou o raio de curvatura de um espelho vale 40 centímetros, o foco é metade disso, seria 20. O centro de curvatura vale 30, então o foco é metade, vale 15. Fica atento, pessoal. Por quê? Porque nas fórmulas que nós vamos ver mais à frente, a gente sempre vai utilizar, nas fórmulas, o foco e não o centro de curvatura ou raio de curvatura. Então, às vezes a questão vai te dar o centro e se você não ler com atenção, você vai fazer as contas utilizando esse valor como pensando que é o foco e vai acabar dando errado. Provavelmente vai ter resposta para te marcar. Então, quando a questão fala assim, o centro de curvatura de um espelho ou o raio de curvatura de um espelho é 80 centímetros, já circula isso e já saiba que o foco é metade, no caso seria 40. Beleza? Então, os elementos são os mesmos, mesmo sendo o espelho côncavo ou convexo, porque os dois espelhos saem de uma mesma coisa, que é uma circunferência, beleza? De uma esfera, melhor dizendo.